Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Logo no início dos meus vídeos eu gosto de falar para que fique bem claro para você que me acompanha, para você que está vendo esse canal pela primeira vez. Eu gosto sempre de falar no início dos meus vídeos. No meu canal eu falo sobre restauração pessoal. Mas isso não quer dizer que eu não sou a favor da restauração de casamento. Pelo contrário, eu sou a favor da restauração de casamentos. Eu sou a favor da família, eu sou a favor de tudo aquilo que Deus fez. E pode estar certo, pode estar certa de que quando eu passei pelo meu deserto, meu famoso deserto, né, o famoso deserto que as pessoas falam, eu tive uma experiência com Deus. Deus, ele falou comigo aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que eu não tinha que fazer. Eu optei por obedecer, eu optei por ser fiel a Ele em todas as áreas da minha vida. Então eu gosto de deixar bem claro isso logo no início dos meus vídeos, porque muitas pessoas às vezes confundem, porque as pessoas acham que eu falo muito sobre restauração pessoal e às vezes não falo sobre restauração de casamento ou vice-versa. As pessoas confundem pra caramba. Cada caso é um caso, salvo os casos de violência, salvo as causas de violência, né, violência doméstica. E eu quero até estar abrindo um adendo aqui agora, que eu trabalho em um lugar onde eu presencio violência, né, trabalho com mulheres que passaram por violência doméstica, semanalmente esse trabalho, né, no qual eu trabalho, e também mulheres oncológicas. Mas, então assim, eu estou bem a par do que eu estou falando. Eu não estou falando uma coisa que eu não conheço, eu não estou falando uma coisa que eu não vivi. Eu sei que quando entra a violência doméstica, a história é outra, totalmente diferente. Eu não sou a favor que a mulher fique num casamento onde ela está sendo maltratada, está sendo insultada, está sofrendo violências físicas principalmente, né? Mas também existe a violência psicológica, a violência moral. Mas também tem homens que passam por isso, tá? Mas aqui nós estamos falando de mulheres, né? Então, assim, não pense que eu falo que eu sou a favor do casamento e eu falo que a mulher tem que ficar casada em qualquer circunstância. Não, não sou ignorante a esse ponto, não, tá? Eu falo isso por causa própria. Eu e meu marido, nós nos separamos e ele nunca me agrediu, a gente nunca teve esse problema no nosso casamento, salvo algumas discussões, algumas brigas mais acaloradas que todo casal tem, mas não foi por violência doméstica, tá? Se eu estivesse falando isso pra você aqui agora, eu estaria mentindo, entendeu? Então assim, eu sou muito contra mesmo quando começa a violência doméstica, começa agressões, às vezes começa agressões verbais, né, do homem falando o tempo todo com a mulher, que ela é uma burra, que ela é ignorante, não trata a mulher com carinho. É certo que quando a gente já está casada há bastante tempo, que era o meu caso há 28 anos, a gente já não tem mais aquela coisa do início. Infelizmente isso acontece, né? Coisa que não deveria acontecer. Mas tá nesse nível e é um nível de violência é totalmente diferente, né? Então, eu sempre gosto de falar sobre isso, tá? Por que eu falo sobre restauração pessoal? Porque muitas pessoas estão procurando a restauração dos seus casamentos, mas esquecem que elas têm que restaurar-se primeiro em Cristo Jesus, porque é o único que pode dar a restauração verdadeira. Não adianta você querer seguir receita de bolo, palavras mágicas, dicas milagrosas, não adianta, isso é tudo temporário. Eu experimentei isso, não valeu de nada. Quando realmente eu mergulhei a minha vida na palavra de Deus, inclusive a maioria dos meus comentários, independente que sejam comentários bons ou não, eu sempre aconselho a pessoa a mergulhar na palavra, porque aí a pessoa não tem dúvida do que Deus quer fazer na vida dela, independente que ela esteja no processo de separação. Às vezes está até casada, que era o meu caso. Eu estava casada e minha vida com meu marido não era boa. Eu atendo hoje mulheres, muitas e muitas e muitas mulheres que estão no casamento difícil. Não pararam ainda para poder querer resolver ambas as partes. Às vezes as pessoas não querem ceder, o orgulho delas é tão grande que elas preferem se separar. Mas eu não quero entrar muito nesse assunto não, vamos deixar isso para um outro dia. O que eu quero falar para você é que meu canal é de restauração pessoal, a restauração que Deus faz na sua vida, porque antes de estar casada, eu já estava ferida, eu já estava magoada, cheia de dores, de traumas e bloqueios, eu não sabia. Levei isso para o meu casamento e deu no que deu, né? Então, vamos para frente? Tem uma frase
eu gosto muito dessa frase que fala assim, olha, a verdadeira maturidade é quando você conta a história completa sem pular a parte que você também errou. Por que eu estou falando isso? Os meus vídeos, eles não são vídeos editados. O jeito que eu faço o meu vídeo aqui para você eu coloco, porque eu também não tenho tempo para ficar editando, tudo eu que faço. Então, assim, do jeito que ele sai, eu coloco aqui para você. Então, vai acontecer algumas vezes que eu vou falar alguma coisa que talvez você não concorde. Então, você pode colocar aí no comentário, né? E outra coisa, antes de fazer os meus vídeos, a primeira coisa que eu faço é me ajoelhar aqui na minha sala, pedir ao Espírito Santo que me dê direção de tudo aquilo que eu preciso falar ou não. Ou seja, tudo que está sendo falado aqui no meu canal é pela direção do Espírito Santo. Então eu não penso em, se eu vou falar A, se eu vou falar B ou se eu vou falar Z. Eu só peço ao Espírito Santo para me conduzir, porque o intuito do meu canal é sobre restauração pessoal, mas que entre no coração e na mente das pessoas que estão assistindo, porque elas precisam ser restauradas, precisam ser resgatadas, porque quando eu estava no fundo do poço, quando meu marido saiu de casa, eu experimentei a pior dor da minha vida. Eu perdi a minha mãe há 18 anos atrás confesso para você, fico até constrangida de falar, não senti tanta dor com a morte da minha mãe como eu senti quando meu marido saiu de casa. Fiquei muito mal. Quando minha mãe faleceu, eu me recuperei logo, joguei minha vida para frente, fui caminhando, e o período que meu marido saiu de casa foi a pior dor da minha vida. E demorou mais de um ano, mais ou menos, um ano assim, de dor mesmo, né? De humilhação, de falta de cura, falta de perdão. Então foi praticamente um ano, vamos dizer assim. Então eu não estou aqui para poder falar alguma coisa no meu canal que vá que tenha que ser aprovado por A ou B. Porque Deus já aprovou aquilo que eu estou falando, porque antes de chegar aqui até você, eu oro, eu jejuo, eu faço minhas orações de madrugada, eu peço orientação a Deus o que eu tenho que falar, peço a Deus para eu ser mais sincera possível para falar as coisas para vocês. Então, assim, é de verdade, tudo que eu passei, às vezes, infelizmente, vai acontecer de eu falar algumas coisas que o meu marido fez, mas eu não quero usar esse canal para isso, porque até mesmo porque o ideal seria que ele estivesse aqui para poder falar, né? Mas, então, como ele não está, então eu gosto de me privar de não falar muitas coisas que ele fez também. Porque eu tenho falado, quando eu falo as coisas que ele fez, algumas pessoas falam assim, mas você traiu seu marido, que você fez isso, fez aquilo, e você agora está aí dando uma de coitadinha, está se fazendo de vítima. Gente, eu não estou me fazendo de vítima. É porque eu evito o máximo de falar as coisas que ele fez. Mas ele errou tanto quanto eu conto aqui a minha história, eu conto aqui a minha parte, não procuro esconder aquilo que eu fiz, traí meu marido mesmo, não tive relação sexual, mas hoje eu entendo, através de um livro que eu li, através de ministrações que o Espírito Santo foi colocando no meu coração, porque para Deus não existe pecadinho, nem existe pecadão. Então, para Deus não existe mentirinha, nem mentira pequena, nem mentira grande, né? Mentirona, vamos dizer assim, né? Então, da mesma proporção, né, que até próprio Jesus Cristo fala nos evangelhos, né, que só de você pensar você já está pecando. Então eu tinha essa ideia errônea de achar que porque eu não tinha tido relacionamento sexual com as pessoas que eu fiquei, eu não tinha traído ele, vamos dizer assim, né? E porque ele ficou com uma mulher, ele teve relação com ela, ele traiu. Então eu sempre quis julgá-lo, eu sempre quis condená-lo, crucificá-lo por conta disso, porque ele chegou lá nos finalmente e eu não. Mas acho que já falei demais sobre isso, né? Deu para você entender de que se trata o meu canal e o que eu vim fazer aqui. Por que eu estou me expondo dessa forma? Eu trabalho numa empresa pública já há mais de um ano, e eu trabalho com mulheres que sofrem violência doméstica e mulheres que têm câncer, né? Então eu escuto histórias todos os dias, histórias traumáticas, histórias de doer o coração. Tento ser o máximo empática, de trabalhar com essas mulheres, ouvir, né, porque até faz parte da minha profissão, até faz parte do meu trabalho, mas eu não estou na pele delas para saber o que elas estão passando. Então, o que eu quero dizer com isso? Tenho conhecimento de causa, tanto própria, né, quanto das mulheres que eu trabalho com elas, do que é uma violência doméstica própria, que eu digo, não, como eu falei, não fui violentada, né, meu marido nunca me bateu, mas assim, discutimos, já tivemos situações mais acaloradas, mas eu quero deixar claro para você
que o meu canal eu falo sobre restauração pessoal. Não tem nada a ver com restauração de casamento. Cada caso é um caso. O que for acontecer dali, depois da restauração pessoal, é Deus que sabe. Porque às vezes a palavra que Deus deu para mim não foi a mesma que Ele deu para você. Às vezes você foi liberada de casar de novo. Às vezes você quer ficar sozinho. Isso é um problema seu e Deus. Só que você tem que entender, para quem, né, discorda disso, que isso aí, cada caso é um caso. No meu canal especificamente, eu sou a favor da restauração de casamento, que foi o que Deus falou para mim. Mas enquanto isso não acontece, eu procurei cuidar da minha vida. E também, se daqui a algum tempo Deus falar para mim que não é, se eu tiver que viver a minha vida pro resto da vida, agora até os 100 anos sozinha, eu vou viver. Então, como eu estou debaixo da direção do Senhor, então eu faço aquilo que Ele me pediu para fazer. Então, assim, expliquei um pouquinho do que é o meu canal. Vamos lá, eu quero compartilhar com você. Olha, já foi 10 minutos, né? Quando a gente entra no deserto, nós ficamos desprotegidas emocionalmente, a maioria fisicamente, financeiramente falando, né? Porque é uma desproteção total, a gente se sente vazia, a gente se sente com uma rejeição terrível, abandonada, e isso causa em nós um sentimento de abandono, né, lógico, mas um sentimento terrível de dor, de perda, de sensação de morte. E eu queria compartilhar com você aqui um versículo que está na palavra de Deus, que eu vi muito quando eu entrei no meu deserto, que está lá no livro de Isaías 54. Deixa eu pegar aqui para ler para você. Olha, que fala o seguinte, ele está no 54:5, se você depois quiser conferir aí, tá? Diz o seguinte, olha: pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será o seu marido, o Santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro a salvará. Nós ficamos desprotegidas, nós, mulheres, né, nos contemos mais em relação à nossa prática sexual, né, porque o homem, infelizmente, ele tem uma facilidade maior de não se segurar, né. Depois que meu marido saiu de casa, eu não me envolvi com ninguém, porque não que eu não tivesse oportunidade, não que eu não tivesse vontade, não que eu não tivesse necessidade, tanto financeira, né, para uma pessoa para me ajudar, né, mas também, e tanto também na questão física, né, porque nós sabemos que nós temos essa necessidade. Mas esse versículo ele falou muito ao meu coração. Nossa, está um pouquinho escuro aqui. Esse versículo ele falou muito ao meu coração, porque, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, vai ficar um pouquinho escura, porque o tempo aqui está nublado. Estava claro, agora parece que nublou tudo, mas acho que vai ficar escurinho assim, não tem problema, né? A gente continuar assim. O importante é que você está me vendo um pouquinho e que a gente consegue, que eu não consigo mais aumentar o brilho aqui. Vai ter que ficar assim mesmo. Então, nessa hora é que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a gente sabe que a gente precisa botar essa palavra em prática, porque Deus é que vai fazer, às vezes, o nosso marido, né, que eu digo assim, na questão de suprir as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades físicas, na questão de trazer o alimento pra gente, porque quando eu passei por essa situação de deserto, eu não tinha forças nem para trabalhar, a minha vontade era de morrer. Então eu fiquei tão perdida, nossa, está muito escuro, né? Eu fiquei tão apavorada com tudo que estava acontecendo, porque eu nunca tinha passado por isso a primeira vez com ele, mas ele não chegou a sair de casa. Nós brigamos muito, ficamos nos acusando, ele me acusava, eu acusava ele durante 6 anos, até que, né, ele saiu de casa depois desse tempo. Então Deus foi aquele homem, né, aquele sacerdote que supriu todas as minhas necessidades, até o desejo mesmo sexual, né, de ter relacionamento com outra pessoa, né. Deus ele vai tirando de nós quando nós mergulhamos na palavra dele. Eu sempre falo isso nos comentários dos meus vídeos, porque eu sempre tive uma vida sexual ativa, eu sempre tive, né, com meu marido. Então, quando a gente passa por essa situação de deserto,
A gente fica muito carente em todas as áreas da nossa vida. Eu já comentei em um vídeo atrás que, infelizmente, tem homens, né, casados ou não, que acham que a gente está na pista. Né? As mulheres também, as esposas, né, infelizmente, isso é uma coisa natural. Talvez, se eu estivesse no lugar delas, eu também poderia pensar dessa forma. A gente... Ixi, tá vindo um vento terrível aqui, tá mudando o tempo. A gente